essa casa e fosse divulgado através dos meios de comunicação dela este meu pronunciamento. Saudar a todos os contadores do Brasil pelo seu dia de hoje, e também a todos os cidadãos brasileiros que usam automóveis, que se não dá para ficar sem automóvel hoje, vamos tentar ficar no final de semana andando um pouquinho, que faz bem à saúde, porque é o dia de comemoração, início da primavera, que se vai ficar sem automóvel pelo menos um dia. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, os fatos positivos que temos visto sobre a economia nacional confirmam que o que já sabíamos, um país de muita riqueza e enorme potencial, que certamente vai estar entre as nações mais poderosas do mundo, já está entre as que mais crescem no mundo, os BRICS, Brasil, Rússia, Índia e China. Mas, apesar dos avanços no plano econômico, ainda estamos à espera de um grande salto no plano social. A população precisa de oportunidades de emprego, de oportunidades de mais renda e condições materiais para viver com dignidade. E isso ainda não é uma realidade para todos os brasileiros. Minha história de vida política começou com o movimento estudantil, quando sonhávamos com a democracia. Conseguimos realizar este sonho. Foi uma conquista da minha geração. E ontem, confesso, senhores deputados, que o meu mandato já se valeu pela conquista e pela votação que aqui fizemos para colocarmos e passarmos a limpo o nosso período ditatorial com a votação da Comissão da Verdade. Vai ser o encerramento desta fase triste do momento negro da ditadura que o Brasil viveu. Por isso, a minha realização como político ontem, da primeira fase da minha vida política, mas agora como parlamentar, depois de tantos anos de vida pública, 3 mandatos de deputado estadual e agora esse de federal, passei a ter um outro sonho, talvez ainda mais ambicioso, transformar o Brasil em um país desenvolvido, com cidadania plena, apoiada sobre os direitos e oportunidades reais para todos os brasileiros. Queremos construir um Brasil em que os projetos individuais se somem e não se excluam. Uma nação em que os cidadãos se vejam como parceiros e que se sintam felizes e realizados ao trabalharem e prosperarem juntos. Para avançarmos na direção desse desenvolvimento integrado, acredito que devemos atuar em 3 linhas de ação fundamentais. Primeiro, capital humano. Segundo, infraestrutura. E terceiro, tecnologia para a competitividade. Esses são pilares indispensáveis de qualquer projeto de emancipação e independência econômica, da qual depende a soberania política. A formação da mão de obra do cidadão se apoia em 2 condições básicas: educação e saúde. É daí que devemos partir para ampliar a capacidade de trabalho e a força criativa da nossa população. A saúde é um problema crônico que tem se agravado no Brasil em função da precariedade dos serviços públicos. Existem os recursos para acabar com a falta de equipamentos e com as mortes em filas nos hospitais. Tudo depende de decisão política. Precisamos rediscutir a divisão de responsabilidades para dar maior suporte aos municípios, que dedicam parcela vultuosa de seu orçamento a gastos em saúde, sem obter a devida contrapartida dos estados e da União. Não tenho dúvidas de que o Parlamento está trabalhando para reverter esta situação, destinando à saúde os recursos indispensáveis ao pleno funcionamento da rede básica de saúde e hospitalar. Basta vermos a votação de ontem da emenda constitucional
número 29, demonstrando a competência e a maturidade da 54ª legislatura, ou seja, dos deputados atuais que a compõem. No que diz respeito à educação, não há como negar que a escola é o maior e o grande fator de desenvolvimento individual e coletivo de uma nação. É na escola, é na sala de aula que se definem as chances de obter um bom emprego e um bom desenvolvimento profissional. A presidenta Dilma já deu sinais de que identifica a educação como prioridade em seu programa de governo e suas ações sendo implementadas. O próprio ministro da Educação, Fernando Haddad, declarou a intenção de ampliar a carga horária nas escolas brasileiras, preocupado com a distância crescente de qualidade entre escolas públicas e privadas. Todos os países que deram um salto em seu desenvolvimento fizeram investimentos maciços em educação. Com o Brasil não será diferente. Mas além da questão da formação profissional, há outro aspecto muito importante, ligado à educação, que é a questão social. Sobretudo na juventude fora da escola, crianças e adolescentes são presas fáceis das drogas e do crime. Fui por 6 anos secretário de Segurança Pública e Defesa do Cidadão no meu estado. E posso dar testemunhos baseados na experiência. A única forma de impedirmos a destruição de nossa juventude é através da escola em tempo integral. Se tivermos uma escola em tempo integral, nós vamos substituir o que a família não consegue fazer mais. Muitas famílias não conseguem dar aos seus filhos a formação devida, mas se colocarmos as crianças pobres em situação de risco social com prioridade em escola integral, estaremos afastando e diminuindo a criminalidade no nosso país. Esta é a minha convicção. Nas ruas, estas crianças são influenciadas por más companhias, aliciados por marginais ou mesmo em ambientes familiares desestabilizados, os jovens não conseguem encontrar um rumo para as suas vidas. Por isso, a escola integral. Defendo, portanto, a proposta da escola em tempo integral como uma das ações indispensáveis para evitarmos a tragédia social que está em curso nas cidades brasileiras. Os índices de assassinatos de jovens do sexo masculino no Brasil só encontram paralelo em situações de guerra civil. No que se refere à infraestrutura, há outro aspecto nesse país que queremos aqui colocar. Mas antes, porém, vou conceder com grande alegria uma parte ao nosso colega, deputado, amigo, Chico Assis, ou melhor. Obrigado, deputado. Nobre deputado, primeiro agradeço a parte e com muita alegria e poder contribuir com esse debate. Primeiro, louvável a sua iniciativa de fazer um debate tão rico sobre pontos que estão correlacionados. De um lado, falar desta grande luta que é o nosso enfrentamento à droga. De um outro, o seu compromisso com a saúde, aqui nos somamos ao seu sentimento. Esta casa fez o seu papel ontem, no sentido de administrar um problema já tão solicitado há tantos anos, que era a questão da emenda 29. E do ponto muito especial, quando Vossa Excelência destaca que o caminho, sobretudo para a questão da segurança, da questão da proteção desses jovens e adolescentes, a escola em tempo integral. Isso nos somamos com esses seus sentimentos e acreditamos que é o caminho que nós temos que avançar. No entanto, nobre deputado Ronaldo Benedetti, do nosso PMDB de Santa Catarina, para isso precisamos também fazer um grande esforço para que as riquezas deste país sejam colocadas em política estratégica, e a educação tem que ser uma delas, a tecnologia tem que ser uma delas, a saúde tem que ser uma delas. Não podemos aceitar que ainda se teime em tentar forçar um conceito inexistente, como a questão do pré-sal,
que é uma grande luta que nós defendemos aqui, para que essa riqueza ela seja nacional, que ela seja de todo o povo brasileiro. Não se admite ainda que nos dias de hoje tente aceitar um conceito imoral, impopular, que não se sustenta, como se a riqueza deste país, como a questão do petróleo, do pré-sal, a 300 quilômetros da costa, pertencesse somente a um Estado. E, portanto, queria me somar aqui a essa sua fala, para pedir também o seu apoio no sentido de que a gente avance cada vez mais, que os recursos do povo brasileiro seja para todo o povo brasileiro e que seja aplicado em política estratégica, como, por exemplo, que o senhor colocou muito bem, a questão da educação em tempo integral, e eu venho defendendo na frente de saúde que seja também recurso para financiar a saúde, porque não adianta resolver a regulamentação se não tiver uma fonte financiadora, como Vossa Excelência colocou muito bem, foi o nosso papel no dia de ontem. Portanto, deputado, quero apenas que parabenizar o seu discurso, a sua fala, a sua intervenção, porque quem abraça a educação, abraça o povo brasileiro. Muito obrigado, deputado Assis, pela sua intervenção, que enriquece o meu pronunciamento. Continuando na linha do desenvolvimento, o segundo item é infraestrutura. Nosso país nunca teve tantas obras em infraestrutura como nós estamos observando agora. O país, para ter crescimento, para se transformar num país desenvolvido, como falei, capital humano, educação e saúde, precisa de sua infraestrutura básica para o seu desenvolvimento, que aqui queremos citar estradas, portos, ferrovias, aeroportos, geração de energia elétrica, entre outros. No nosso estado, nós precisamos, para o nosso desenvolvimento, de obras federais, como o término da BR-101 Sul. Por isso, sou presidente e criamos uma frente parlamentar em defesa do término da BR-101 Sul, que tem uma série de dificuldades para o seu término, principalmente de ordem burocrática e de ordem de legislação. Ontem participei nesta casa num debate, numa discussão sobre a revisão da lei de contratos, principalmente a lei 8666, e coloquei a juízes e a membros a ministro do Tribunal de Contas, e foi muito bem recebida a ideia da criação no Brasil de um Código Brasileiro de Obras Públicas, para que possamos, neste código, definirmos todos os critérios, desde responsabilidades, prazos, criar uma Câmara de resolução de problemas imediatos, de forma rápida, de contratos de obras públicas no Brasil, para que o povo não tenha o maior prejuízo com corrupção, que causa grandes problemas ao desenvolvimento do nosso país. Mas, mais do que isso, o atraso dessas obras criadas por problemas burocráticos, contratuais e legais. Os prejuízos causados ao povo brasileiro são incomensuráveis. Não dá para avaliar. Você não consegue avaliar, segundo o DENIT, técnicos, somente um túnel na BR-101, o atraso dele de um ano, causaria 30 milhões de prejuízo só para quem precisa usar aquele túnel. Então, aeroportos, portos, na nossa região nós temos o Porto de Imbituba, estamos em debate aqui hoje, que precisa urgente da sua definição jurídica para que ele possa se desenvolver, a ferrovia litorânea integrada com o sistema nacional, para que nós possamos ter competitividade dos nossos produtos. Os aeroportos, como o nosso aeroporto de Jaguaruna e como o Porto de Laguna, aeroportos com problemas aeroportos e portos com problemas, obras, com problemas de projetos, precisa de um Código Brasileiro de Obras Públicas. Geração de energia elétrica, que nós estamos aqui discutindo para a nossa região, para o Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina, a geração de energia termoelétrica, de 1,2% que é produzida, queremos que chegue no máximo a 3%, mas que dê vazão à produção de carvão brasileiro, sob a visão estratégica e não só uma visão de patinho feito de feio da economia, na questão ambiental. É a questão estratégica do Brasil. Nós não vamos ficar um dia à base de eólica e à base de hidrelétricas. O dia que tivermos falta de ventos e tivermos secas, nós não vamos ter uma energia estratégica como o carvão, firme para aguentar as dificuldades de falta de suprimento de energia elétrica pela termoelétrica.